Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo, 17 de maio de 2026, manhã que o Senhor nos concede para glorificarmos, adorarmos, né? E sermos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E nós podemos dizer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. E o Salmo 118, versículo 24, nos diz assim: este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. Então, tudo que nós vamos viver hoje é presente de Deus para a nossa vida. Deus, ele é perfeito, ele fez o dia, ele fez a noite, ele dá o ar para nós respirarmos, o oxigênio, tudo que nós vivemos, né? É presente de Deus para a nossa vida. E vamos agradecer, né? Porque Deus, ele é perfeito em tudo que faz, em tudo que fez, ele é perfeito, e em tudo que faz, ele é perfeito. Prova disso que a sua palavra nos diz que ele nos fez a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor por este dia, louvado seja o nome do Senhor pela tua vida, pela tua família, pela tua história, né? Por tudo aquilo que nós temos vivido, seja de como que eu vou dizer, de benefícios, né? Momentos difíceis que nós passamos, né? Deus está conosco naqueles momentos de tranquilidade. Deus está conosco porque a sua palavra diz, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então seja este dia, né, bom, seja este dia difícil, seja este dia de muita luta, de muita adversidade, de muitas aflições, mas em todos eles o Senhor está cuidando de nós. Por isso nós estamos aqui com vida, com saúde, respirando, e vamos agradecer a Ele, porque o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, as suas promessas não falham, e nós temos vivido, né, as promessas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por este dia, louvado seja o nome do Senhor pela nossa vida, pela nossa história, pelo nosso caminhar, porque no nosso caminhar Deus tem cuidado de nós, tem nos livrado, né, de cairmos nos laços do passarinheiro. O Senhor tem nos livrado de tombo, de quedas, ou seja, nós estamos aqui porque Deus, ele tem ouvido as nossas orações, tem nos socorrido, tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos mantido de pé. Então, irmãos, nós somos agraciados com as bênçãos de Deus. Todos os dias tem bênçãos de Deus na nossa vida, e muitas das vezes nós não paramos para meditar, nós não paramos para pensar, e são coisas simples, mas é no simples que Deus trabalha. Deus trabalha no simples e Deus trabalha no extraordinário, né? Então, nós temos que agradecer tudo que nós vivemos. É bênção de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar aqui, irmãos, para a nossa meditação, aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Eu vou apenas fazer a leitura e o Espírito Santo de Deus irá falar em cada coração, porque o Espírito Santo de Deus é o nosso professor. O Espírito Santo de Deus é aquele que testifica com o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus é quem nos traz a revelação da palavra. E eu tenho certeza que ele vai falar em cada coração, em cada mente, através desta palavra aqui. Eu vou apenas ler, eu não vou ministrar, né? Eu não vou estar ministrando em cada versículo, mas a leitura vai ser feita e que você possa meditar e deixar o Espírito Santo de Deus falar, fluir no seu coração. Em nome do Senhor Jesus, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, nos diz assim, o versículo 16. A justificação pela fé. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifestam, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder com a sua divindade se entende,
e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e se mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Irmãos, Deus ele é perfeito em tudo. Deus ele é perfeito em tudo. Deus ele não fez nada errado. E o inimigo, irmãos, usa a mente do ser humano, que Deus fez perfeita, para distorcer as coisas de Deus, para distorcer as verdades de Deus. E quando o ser humano se faz isso, ele está se rebelando contra Deus. Ele está desonrando a Deus, ele está obedecendo as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. Pois aqui diz, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. Ou seja, Deus, ele fez tudo perfeito. Deus, ele é verdade. Deus, ele é justiça. Deus, ele não iria fazer nada para destruir o homem, para trazer sofrimento ao homem, para trazer angústia ao homem. E aí nós vemos quantas pessoas, o ser humano, desolado, triste, questionando Deus, por que está vivendo dessa forma, por que está vivendo dessa maneira. E ele questiona Deus, em vez de olhar para si mesmo e ver aonde que está errando. Porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus nos diz, examina-se o homem a si mesmo. E aí o homem distorce a verdade de Deus, desobedecem a Deus, não temem a Deus e começa a questionar Deus por que está vivendo daquela forma, por que está acontecendo algo, por que está vivendo assim, por que está sofrendo, achando que Deus é que está trazendo o sofrimento ao seu corpo, à sua vida. E quem busca sofrimento para a sua própria vida é o próprio ser humano, distorcendo a verdade de Deus, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. O ser humano, ele quer viver em mentira e ele quer ser abençoado. O ser humano, ele quer viver na mentira, distorcendo a verdade de Deus e quer ser honrado. O ser humano, ele quer viver de uma forma dissoluta, distorcendo a verdade de Deus, distorcendo a palavra de Deus e quer ser agraciado, quer ser abençoado. Como que Deus vai abençoar o ser humano se ele não está obedecendo, se ele não está vivendo a verdade de Deus, se ele está trocando as verdades de Deus por mentira? E aí hoje, né, nós vemos muitas pessoas dizer, a mentira se tornou em verdade, a verdade se tornou em mentira. Não. Deus, ele não muda a sua palavra para beneficiar o homem. O Espírito Santo de Deus, ele não vai mudar a sua palavra para beneficiar o homem. O que é verdade continua verdade, desde a criação até o último dia de nossas vidas, a verdade continua verdade. A mentira continua mentira. Até porque Jesus, ele disse na sua palavra, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, o ser humano, ele pode pular de um lado, pode pular de um outro, querendo distorcer, querendo mudar, mas a verdade de Deus, ela continua. A palavra de Deus, Deus não vai mudar a sua palavra para beneficiar qualquer que seja na face da terra.
Se você quiser ser abençoado, se você quiser ser revestido de poder, você tem que andar sobre a obediência da palavra, se revestir da palavra, se revestir do poder de Deus, se revestir da obediência, porque a obediência quebra a maldição. E aqui nós vemos, e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então, todos aqueles, irmãos, que estão distorcendo, que quer distorcer a verdade, Deus, ele deixa de lado. Deus, ele não vai fazer, Deus, ele não vai tomar a força, porque até porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele não é tomado à força. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então todo aquele, irmão, que distorce a verdade de Deus, as bênçãos de Deus não os alcançam. Eles estão vivendo pela misericórdia de Deus e, como eu sempre digo, Deus, ele é Deus de oportunidade. Ele está dando oportunidade ao homem e à mulher de se arrepender, de se consertar. E os benefícios estão para todos sobre a face da terra, mas com uma condição. Há uma diferença entre o que serve a Deus e entre o que não serve. Há uma diferença entre o justo e entre o injusto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, aqueles que distorcem a verdade de Deus, aqueles que distorcem a palavra de Deus para o seu bem-querer, para o seu ego, para justificar o seu pecado, Deus não está abençoando. Deus está dando tempo para se arrepender, para reconhecer que está no pecado, que está no erro. E reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão, Deus, ele é poderoso para perdoar os pecados e deles não se lembrar mais. E quando se reconhece que está no erro, pedindo a Deus perdão, Deus é maravilhoso para perdoar, para nos purificar de todo o pecado. Mas para isso é preciso reconhecer que Deus é criador de todas as coisas. E ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Acha que Deus iria fazer o homem e a mulher diferente dele? Distorcendo a verdade dele? Não, o ser humano é que está distorcendo a verdade de Deus, está querendo distorcer, porque a verdade ela vai permanecer verdade e a mentira ela vai permanecer mentira. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Então todos aqueles que estão distorcendo a verdade de Deus não entrarão no reino do céu se não se arrepender. Há arrependimento. Há momento de arrependimento, há oportunidade de arrependimento. E Deus, irmãos, ele abandona aquele, né? E aqui, ó, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira. E por viverem na mentira, eles querem justificar. Querem justificar algo que Deus fez perfeito. E eles tornou aquele algo para si, honrando a si mesmo, se gloriando a si mesmo e deixando a palavra de Deus, deixando o Espírito Santo de Deus de lado. Mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Irmãos, nós temos que servir a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que nos entregar inteiramente à vontade de Deus. A palavra de Deus diz, né, na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. E o homem e a mulher, o ser humano em geral, não tem feito a vontade de Deus, tem feito a sua própria vontade, tem satisfeito o seu próprio ego, a sua própria vontade. E a sua própria vontade está desagradando a Deus, a sua própria vontade está desonrando a Deus. E aqui diz, né? E serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. O nosso Deus, ele é eterno. O nosso Deus, ele é eterno, a sua palavra é eterna, a sua verdade é eterna. Ele não vai mudar a sua verdade, ele não vai mudar a sua palavra para satisfazer a quem quer que seja na face da terra. Nós é que temos que mudar a nossa vida. Aceitar Jesus como Salvador, receber Jesus como Salvador, mudar a nossa história. Pedir ao Senhor Espírito Santo que mude a nossa história, que mude a nossa vida.
Porque quando se aceita Jesus, recebe Jesus, há uma transformação. Quando a pessoa quer ser liberta, quando a pessoa quer ser transformada. Porque muitos aceitam Jesus, recebem Jesus, mas querem viver da mesma forma. Querem viver da mesma maneira. E não é assim que funciona na presença do Senhor. Recebendo Jesus, recebe a transformação, recebe a libertação, recebe mudança de vida. E como que vai entrar no céu vivendo a vida desonrando a Deus, desagradando a Deus? Que só vai entrar no céu os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ou seja, pessoas transformadas, pessoas libertas. E nós estamos, irmãos e irmãs, aqui nesta terra, num processo de santificação. Nós somos peregrinos, enquanto nós estamos peregrinando, nós estamos buscando, ou seja, peregrinos, nós estamos de passagem. E enquanto nós estamos aqui nesta terra, passando por ela, e quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, nós estamos passando por ela, Deus cuidando de nós. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos o nosso ser aos cuidados do Senhor. E o Senhor cuidando de nós, a sua palavra nos liberta a cada dia que nós lemos a palavra de Deus, a cada dia que nós ouvimos a palavra de Deus, através de mensagens, através de louvor. É momento de nós nos aproximarmos mais de Deus, nos relacionarmos mais com Deus. E quando nós buscamos esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, nós estamos buscando libertação. Nós estamos buscando viver livres, né? Longe do pecado, longe de tudo aquilo que desagrada a Deus. E quando nós buscamos esse relacionamento profundo com Deus, nós estamos fazendo a vontade do Criador. E na maioria das vezes, o ser humano, ele quer fazer a própria vontade, os seus próprios desejos. E tudo, irmãos, que a carne quer, não é o que vai nos levar ao céu. Tudo que a nossa carne quer é nos afastar de Deus. Porque a carne, ela só deseja algo que não alimenta o nosso espírito. A carne, ela só quer algo que não traz libertação, que não traz a nossa santificação. Mas quando nós nos jogamos aos pés do Senhor Jesus e deixamos o Espírito Santo de Deus falar, fluir e obedecer, porque não é só ouvir, não é só falar, é ouvir e obedecer e trazer para o nosso dia, para a nossa vida, algo que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, para nós sermos libertos, para nós sermos transformados, para nós fazermos a vontade do Pai Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Então aqueles, irmãos, que desonram a Deus, aqueles que desobedecem a Deus, Deus, ele abandona. Deus, ele abandona. E Deus, irmãos, ele abandona porque a pessoa está insistindo naquele ato errado. A pessoa está insistindo naquela maneira errada, sabendo que está errado, sabendo que está desagradando a Deus, mas quer permanecer ali. Quer permanecer ali desonrando a Deus. E Deus, irmãos, ele deu ao homem e à mulher, ao ser humano, o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. De escolher entre o bem e o mal. Louvado seja o nome do Senhor. E semelhante também, e por isso os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Então, irmãos, o ser humano, ele tem mudado, ele mudou. Aquilo que Deus fez de perfeito, algo que Deus fez de perfeito. E quando há esta mudança, Satanás entra na mente, entra no coração e distorce aquilo que Deus fez. Porque Satanás, irmãos, ele é mentiroso, é o pai da mentira. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai da mentira, nele não há verdade.
Então ele quer competir com Deus. Mas com Deus não se compete, com Deus não se contenda. Não existe contender com Deus, porque Deus ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Deus ele é conhecedor de todas as coisas e ele não vai mudar a sua palavra, ele nunca mudou e nem vai mudar a sua palavra para satisfazer o desejo do homem, para satisfazer o desejo da mulher. E aqui Deus ele abandona. Não é eu que estou falando, é Deus que está falando. Por isso Deus os abandonou. Então todos aqueles que estão desagradando a Deus, que está desobedecendo a Deus. E quando se desobedece a Deus, está contendendo com Deus. Está dizendo que está insatisfeito com aquilo que Deus fez. Irmão, Deus fez o homem perfeito, Deus fez a mulher perfeita, Deus fez o ser humano perfeito. E aí o homem e a mulher, o ser humano, ele dá liberdade ao espírito imundo de agir na sua vida. E quando ele entra agindo na vida do ser humano, ele quer distorcer. E ele consegue distorcer porque se está dando a ele legalidade. Tem algo na vida do ser humano que está dando legalidade de o inimigo entrar e trabalhar e mudar as verdades de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Até as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus ele é perfeito, eu continuo falando, Deus ele é perfeito, ele fez tudo perfeito. E ele não vai mudar para satisfazer a vontade e o desejo de ninguém. Ele vai permanecer. A sua palavra vai permanecer, porque a sua palavra diz que passarás os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. As promessas do Senhor não vai mudar. Não tem uma vírgula, não tem um ponto que Deus vai mudar para satisfazer o desejo do homem e o desejo da mulher. O homem e a mulher, o ser humano é que tem que reconhecer que Deus ele é criador, que Deus ele é mantenedor, que ele é o dono da verdade. E dobrar o seu joelho diante de Deus e reconhecer que está errado, porque o ser humano ele precisa conhecer que está errado. Reconhecer que Deus ele é perfeito. E aqui nos diz assim, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros. A sensualidade do ser humano é tanta que ele quer conhecer algo mais além de Deus. Ele quer ser mais do que Deus. E aí, irmãos, ele cai, no pecado, nos mais horríveis pecados. Ele cai na mais terrível destruição. Ele está se destruindo, auto se mutilando. Porque a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores. E nós vemos aí o ser humano, queixando de dores, queixando de tristeza, queixando de depressão, está insatisfeito com tudo, com todos. E aí começa a questionar Deus, mas o erro está na própria pessoa, o erro está na própria maneira de viver. Será que você está vivendo, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Criador? Como é que está a sua vida? Mais uma vez eu digo, examine-se o homem a si mesmo, faça um autoexame de si, faça um autoexame da sua vida, da sua história. Tira um momento para você refletir, reflita um pouco mais. Lendo a palavra de Deus, leia um trecho da palavra de Deus e peça ao Senhor Espírito Santo para falar contigo, porque o Espírito Santo de Deus, ele fala. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E aí começa a se questionar, começam a se contender. Louvado seja o nome do Senhor. Inflamaram com a sua própria sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então tudo que o ser humano está vivendo, tudo que o ser humano está passando é recompensa do seu próprio erro. É recompensa por desprezar a palavra de Deus. É recompensa por desobedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que a obediência, ela quebra a maldição, mas a desobediência, ela traz maldição e maldições terríveis. Porque a pessoa, o homem e a mulher, ele está separado de Deus, ele está longe de Deus. Como que Deus vai trabalhar na vida da pessoa se ela está longe de Deus? Como que o Espírito Santo de Deus vai falar se ela não está buscando o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala, ele mostra, mas nós temos que estar sob a direção dele, nós temos que buscar a ele.
E o homem, na sua própria sensualidade, no seu próprio eu, no seu próprio orgulho, ele deixa Deus de lado. Ele abandona o Espírito Santo de Deus, ele abandona a palavra. E aí vem a recompensa, e quando a recompensa vem, aí a pessoa começa a questionar, a pessoa começa a contender. E muitas outras coisas vêm como recompensa. A separação de Deus, a depressão, a ansiedade, a angústia. Pessoas que vivem angustiadas dia e noite, pensamentos contrários. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os pensamentos nossos. Mas a partir do momento que você está conectado com Deus, os seus pensamentos são pensamentos vindo da parte de Deus, são pensamentos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus. São pensamentos trabalhados pela palavra de Deus, porque quando nós estamos lendo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus está trabalhando na nossa vida, está mudando a nossa vida, está moldando a nossa vida. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, quando nós estamos orando, nós estamos nos santificando, ou seja, nós estamos buscando a nossa libertação. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, no pecado, na concupiscência, no seu ego, no seu eu, se você não se consertar, não pedir perdão, não reconhecer que é pecador, porque pecadores nós somos, mas nós não podemos permanecer no pecado. Nós não podemos permanecer nos mesmos erros. E nós vamos ver no texto aqui que pessoas que sabem que está errado e continua no erro, porque a carne está satisfeita. Está satisfazendo a carne. Mas é uma satisfação que traz tristeza. Porque nós, irmãos, nós vemos que muitas pessoas se encontram tristes, abatidos. Não porque está doente, não porque está faltando algo. Não, está faltando algo sim, que é a presença de Deus, que é a presença do Senhor Espírito Santo. Materialmente a pessoa tem tudo, tem casa, tem família, tem bom trabalho, tem bom salário, tem um bom carro, mas nada disso está satisfazendo, porque está vazio de Deus, está vazio do Espírito Santo de Deus. E nós, irmãos, precisamos estar cheios do poder de Deus, cheios da unção, cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra. E quando nós nos enchemos da palavra, nós somos libertos, nós somos transformados. Quando nós enchemos da palavra, nós somos transformados. E Deus nos dá força e graça e condições para nós prosseguirmos. E nós temos essa alegria, que é a alegria do Espírito Santo de Deus. Nós vemos que o salmista Davi, num dos seus salmos, ele pediu que Deus não retirasse dele o seu Santo Espírito. Qual é o homem, qual é a mulher que vive, irmãos, alegremente, sem o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo de Deus é quem alegra os nossos corações. O Espírito Santo de Deus é quem confronta com os nossos erros. Como que você vai ser confrontado se o Espírito Santo de Deus não estar dentro de você? Como que você vai ser confrontado se você não lê a palavra, se você está desobedecendo a palavra de Deus, a ordem de Deus, se você está longe de Deus? Porque quando nós estamos com Deus, irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, o Senhor Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos enche, Ele testifica conosco, porque nós estamos conectados com a palavra, nós estamos conectados com o céu, nós estamos conectados com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Mas se você está longe, Deus te abandonou porque você está insistindo em algo errado, você está longe da presença de Deus, você está longe do caminho de Deus, como que o Espírito Santo de Deus vai testificar? Com a sua alma, com o seu espírito, com o seu ouvido. E aqui diz, assim mesmo a recompensa que convinha o seu próprio eu. Então todo erro traz uma recompensa. Todo pecado tem a sua recompensa. Não vale a pena viver longe de Deus, não vale a pena viver sem o Espírito Santo de Deus. E o 28 nos diz assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Ou seja, todos que estavam praticando
esses erros, essas práticas, eles tinham conhecimento. Ou seja, são pessoas que tinham conhecimento de que estava fazendo algo errado. E não é diferente hoje em dia. Muitos têm conhecimento das práticas erradas, dos atos errados, mas continuam ali no erro, continuam desagradando a Deus. E por desagradar a Deus, tem sofrimento. Traz sofrimento para si próprio. Traz sofrimento para a alma. A alma geme, a alma chora. Por estar longe de Deus, por estar longe do Criador. E assim Deus os entregou a um sentimento perverso, a perversidade, para prezarem coisas que não convêm. Então, quando a pessoa continua insistindo naquele algo, naquele ato, naquela prática, Deus ele entrega o seu próprio sentimento perverso. Deus os entregou um sentimento perverso e a fazerem coisas que não convêm. Ou seja, aquela pessoa já não está sobre a direção de Deus, já não está sobre a direção do Senhor Espírito Santo. E cada dia mais se afunda, e Deus, com a sua infinita misericórdia, ele está dando oportunidade. E aí muitos vão falar, mas a pessoa está vivendo bem, ele está fazendo errado, mas ele está vivendo, está tudo bem. Não está tudo bem não, irmãos. É aparência. Muitos vivem de aparência. Muitos vivem de aparência, mas só Deus sabe lá por dentro como que a alma está chorando, está gemendo, para fazerem coisas que não convêm. E aí Deus deixa de lado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui o 29 diz, estando cheios de toda iniquidade. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ele se enche de iniquidade, ele se enche de maldade, ele se enche de impureza. Porque ele está longe de Deus, ele não tem o Espírito Santo da verdade. Porque quando nós estamos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus, o Espírito Santo de Deus testifica conosco, testifica com a igreja. Quando você pensa em fazer algo, o Espírito Santo de Deus te traz a luz da palavra. Quando você pensa em fazer algo, você se sente incomodado. Porque o Espírito Santo de Deus está ali testificando, não, meu servo, não é por aí. Não, minha serva, não é por aqui. Não, meu servo, olha na palavra, vive da palavra. E a palavra de Deus diz, né, que o justo viverá da fé. Está aqui, em Romanos 1:17. Porque ele se descobre a justiça, porque nele se descobre a justiça de Deus em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estando cheios de toda iniquidade. E aí vem, irmãos, a fornicação, a malícia, a avareza, a maldade, cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. Tudo isso, irmão, vem do próprio ego, por abandonar a Deus, por abandonar a presença de Deus, por desobedecer a Deus, por desobedecer o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo busca e não conhece. E não vai conhecer, porque fora de Deus não há salvação, fora de Jesus não há salvação. E quem recebe Jesus recebe o Espírito Santo de Deus. Quem recebe Jesus recebe transformação. Quem recebe Jesus recebe libertação. Mas tem que receber Jesus e permanecer no caminho, permanecer na verdade e fazer a sua vontade. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz que Jesus ele não nos dá fardo pesado. Ele não nos deu fardo e não nos dá fardo pesado, jugo pesado. Ou seja, tudo isso que a humanidade vive, sente, esse fardo pesado, esse cansaço, este peso, é por causa do pecado, é por causa da desobediência. O jugo de Satanás. Satanás ele veio para colocar aquele fardo pesado, a pessoa anda arrastando, não está aguentando. E esse peso, esse jugo, ele só sai quando a pessoa recebe Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Malignidade.
E aqui o versículo 30 diz assim, ó, sendo murmuradores. A pessoa busca para si, né, a murmuração. Começa a murmurar, começa a contender, começa a difamar. Murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus. Então todos que estão praticando a inverdade de Deus, está trocando a verdade de Deus, estão aborrecendo a Deus, aborrecedores de Deus. Está aborrecendo a Deus. E Deus, irmãos, está dando oportunidade. Porque vai haver um momento que todos vão ser chamados diante do tribunal de Deus. E vai haver aquele momento. Ali não vai ter mais oportunidade. Vai ser uma palavra, vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim. E quando ouvir essa palavra, afastai-vos de mim, vai ser para condenação eterna, para o fogo eterno, com o diabo e seus anjos. Então, irmãos, Deus está dando oportunidade. Como nos dias de Noé. Pregava, falava, anunciava. Mas a palavra de Deus diz, né, que casavam, davam-se em casamento, ou seja, eles não estavam preocupados. Eles estavam nos seus próprios deleites, nos seus próprios prazeres, os prazeres deste mundo. Mas houve um momento em que não houve mais conversa. Veio o dilúvio, a porta da arca fechou e pereceram. E aqui diz, ó, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Filhos, obedeçam os pais. Filhos e filhas, obedeçam os pais e as mães. E a palavra de Deus diz, né, que filhos obedientes, eles trazem para si bênçãos, dias longos, dias de prosperidade. Mas aqueles que desobedecem a Deus, irmãos, infelizmente, são dias difíceis. Dias difíceis. E não porque dizer, muitos perdem a vida cedo, precocemente, por desonrarem, por desobedecerem aos pais. Sofrem precocemente, sofrem terrivelmente. E muitos irmãos aqui estão sofrendo porque desonraram a palavra de Deus. Quantos pais, quantas mães criaram seus filhos dentro do evangelho, dentro da palavra de Deus. E por não obedecerem, por desonrarem a palavra de Deus, estão sofrendo. E aqui diz, ó, o versículo 31, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, incorruptíveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais praticam a morte física e a morte espiritual. Se não aceitarem Jesus, se não arrependerem dos seus pecados, são dignos, né, de morte, das quais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que a fazem. Tem pessoas que não praticam, mas concordam com a prática errada. Não fazem, mas concordam com algo que está sendo feito. Mas nós temos que viver a palavra de Deus. Não fazer, não praticar e não concordar. Porque aí vai ser cobrado também. Daqueles que concordam, daqueles que batem palma, daqueles que riem de algo que está desagradando a Deus. Vai ser cobrado também. Então que você possa meditar, leia aí Romanos capítulo 1. Leia todo o capítulo que Deus vai falar com você inteiramente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, ele está falando com a igreja do Senhor neste dia. E a oportunidade é hoje, é agora. O momento é hoje, o momento é agora. Se dobre diante de Deus, se jogue diante de Deus, confessa os seus pecados e as misericórdias os alcançará. As misericórdias de Deus vai te alcançar, mas reconhecendo que Deus é o Criador, é o mantenedor de todas as coisas, Ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez, irmão, se encaixa. Não precisa nem fazer força, se encaixa inteiramente, perfeitamente.
Então se joga aos pés do Senhor. O Senhor Jesus te convida hoje. E faça-se a vontade dele. E esse jugo pesado, esse peso, esse cansaço, esse fardo vai cair por terra. Mas tem que reconhecer e fazer a vontade de Deus, que é perfeita e agradável. É perfeita e agradável. A palavra de Deus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então você que está aí, ouvindo essa palavra, que vai ouvir essa palavra, o Senhor Jesus te convida a trocar este fardo pesado por um fardo leve. Amém? É aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa completar em cada coração. Oremos ao Senhor, grandioso Deus e eterno Pai. Neste momento, nesta hora, Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo, Deus, que tem testificado conosco, Deus. Senhor, eu entrego em tuas santas mãos as nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a permanecer na tua presença, na tua palavra. Nos ajuda, Deus, a obedecer o teu Santo Espírito, a obedecer a tua santa palavra. Nos ajuda, Deus, a caminhar. Eu apresento, Senhor, nas tuas mãos a vida, meu Deus, de várias, Senhor, de várias pessoas, várias situações, ó Deus, que estão vivendo e que estão desagradando a Deus. Meu Deus, quem sabe eles querem, mas eles estão sem força. E eu te peço neste momento agora, ó Pai, Senhor, venha fortalecê-los, venha dar força, venha dar graça para que eles possam, Deus, meu Deus, buscar a tua presença. Fazer a tua vontade, porque a tua palavra diz aqui, ó Deus, que conhecedores de Deus, conhecedores da palavra, meu Deus, mas distorceram a tua palavra, distorceram os teus mandamentos e hoje, ó Deus, estão longe, mas Senhor, eu te peço, tenha de misericórdia, as tuas misericórdias continuam estendidas sobre a face da terra. Meu Deus, visita, meu Deus, esses corações, visita, meu Deus, essas vidas e tenha de misericórdia. Derrama sobre eles, ó Pai, uma unção de renovo, uma unção de arrependimento. A palavra de Deus diz: arrependei-vos dos vossos pecados. Que eles possam se arrepender e voltar para o Senhor e voltar para a presença, para a tua palavra, para o teu Santo Espírito. Meu Deus, meu Pai, toma, Senhor, cada um em tuas santas mãos. E eu declaro, Deus, que as bênçãos dos céus e da terra sejam sobre eles, sejam derramadas sobre eles, quebrando toda a maldição, repreendendo toda a maldição, repreendendo toda a opressão, toda a desobediência. Meu Deus e meu Pai, que eles venham, Senhor, buscar este fardo leve que o Senhor tem para dar para nós. É só nós reconhecermos o Senhor como Salvador, aceitarmos a palavra, aceitarmos, ó Deus, meu Pai, o teu Espírito Santo. E aceitarmos, ó Deus, a repreensão, porque a tua palavra veio para nos repreender. A tua palavra veio, Senhor, para nos repreender. E muitas das vezes, ó Deus, o ser humano está sofrendo porque, ó Deus, não aceita a repreensão. Mas, Senhor, nos ajuda, ó Deus, a caminharmos, a prosseguirmos. Eu apresento, Senhor, a tua igreja, apresento, Senhor, os teus filhos e filhas. E aonde está, meu Deus, essa vida, que ela venha a ser alcançada, meu Deus, meu Pai, pela tua palavra, pela oração dos justos. Porque a tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Essa vida, Senhor, que está abatida, que ela venha a ser, Senhor, fortalecida. Essa que está caída, que o Senhor possa levantar. Essa que está enferma, possa ser curada. Essa, meu Deus, que está triste, que o teu Espírito Santo possa consolar e confortar, ó Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.